Iniciada. Eu vou fazer as explicações do começo da aula, e aí depois que eu terminar, vai sobrar um tempo para que vocês possam fazer as atividades e a gente olhar esses outros detalhes também. Oi, vou ligar. Tá aqui, ó. Código do Meet para acesso está no quadro, tá? Depois vocês podem anotar ele aí, que vai ser sempre o mesmo, tá? Eu vou colocar para gravar aqui em outro lugar, porque 2 gravações é melhor que uma. Se der problema em alguma delas, nós temos outra. Bom, legal. Eu vou dar só uma olhada aqui na... Deixa eu compartilhar a tela, para a gente ver o exemplo que nós implementamos na aula passada. Bom, eu já estou com o meu usuário aqui aberto. O tutorial que nós vamos seguir é o tutorial desse site, W3 Schools. Nós pegamos aqui o tutorial de PHP. Foi esse que nós começamos a seguir na aula passada. Implementamos esse primeiro exemplo, que está implementado nesse p1.php. Deixa eu só fazer uma observação aqui, que eu tive que fazer uma alteração no nome da pasta, porque eu tenho uma disciplina de linguagem de programação 1 à noite também. Então, para não confundir o que eu faço lá, desculpa, tem uma turma à tarde, né? Então, para não confundir o que eu faço lá com o que eu faço aqui, eu renomeei aquela pasta que nós criamos na aula passada. Então, aqui com vocês, nós vamos trabalhar nessa pasta aqui, ó, LP1N, tá? Que seria LP1, linguagem de programação 1, esse N seria de turma da noite, e esse LP1T que eu tenho aqui é a pasta que eu vou usar com a turma da tarde. É a mesma disciplina. Bom, então essa pasta aqui foi a que nós criamos na aula passada. Esse código P1PHP foi o primeiro código que nós criamos. Vou editar ele aqui numa nova aba. Foi esse o código que nós implementamos. Isso aqui é uma reprodução desse primeiro exemplo que nós vimos aqui no tutorial. Basicamente, nós pegamos só a parte da programação PHP e desprezamos os trechos de código que nós temos aqui, trechos de código HTML. Bom, para a gente seguir, vamos seguindo aqui no tutorial. Tem essa parte aqui da introdução. Que tem algumas explicações, eu vou passar rapidamente aqui. Todos os arquivos que nós formos criar os códigos, eles precisam ter a extensão .php. Então, por isso que na hora que nós fomos criar esse primeiro exemplo, nós criamos o arquivo p1.php. Ó. .php, ou seja, essa é uma exigência que nós temos aqui, principalmente porque essa conta aqui no data center, ela já vem pré-configurada para trabalhar dessa forma. Se nós quiséssemos ter programação PHP em arquivos que não têm a extensão .php, nós teríamos um pouco mais de trabalho, porque teríamos que mexer num monte de configuração aí do servidor, tá? Não vale a pena ter essa dor de cabeça. Extensão .php.
Aqui ele fala um pouquinho sobre as versões. O PHP, como qualquer linguagem de programação, ela evolui e a cada evolução, os desenvolvedores lançam uma determinada versão. Se a gente consultar aqui o site oficial do PHP, que é o php.net, a gente vai ter uma ideia de qual que é a versão mais recente. Aqui no site está falando da versão 8. A versão mais recente seria a versão 8.1. Bom, com relação à instalação do MySQL, eu expliquei para vocês na primeira aula que o PHP é uma tecnologia que não trabalha sozinha. O PHP vai trabalhar em conjunto com um servidor HTTP, que na maioria dos casos é o Apache no ambiente Linux, mas isso não é uma regra, ele funciona com outros servidores também, inclusive com o IIS da Microsoft. Mas nós não vamos nos preocupar com essa questão de instalação e configuração da instalação, porque não vale a pena você ter um ambiente próprio para você montar o seu sistema, visto que é muito mais barato você contratar um serviço de data center, que certamente sempre será muito mais seguro e eficiente de qualquer tipo de investimento que você pretenda fazer na sua empresa. Então, a gente não vai se preocupar com essa parte de instalação, tá? Com relação à sintaxe. A sintaxe básica, né? Eu já tinha comentado na aula passada, vale relembrar, que toda vez que eu pego um arquivo que está em um servidor web e quero colocar nele trechos de código de programação PHP, eu preciso informar para o servidor, no caso nosso aqui, o Apache, onde começa o trecho de programação PHP. E nós fazemos isso com essa instrução, menor interrogação PHP. Quando a gente termina de colocar o bloco de programação PHP, eu finalizo esse trecho com interrogação maior. Fora desse bloco de programação, eu posso colocar, por exemplo, códigos HTML, códigos CSS, códigos JavaScript, ou seja, são tecnologias que vão trabalhar em conjunto, tá? Aqui, mais uma vez, um exemplo, simplesmente mandando uma mensagem para o browser. Eu cheguei a comentar na aula passada que quando a gente programa em PHP, diferentemente de outras linguagens, por exemplo, eu posso usar a linguagem de programação Java para construir aplicativos para Android. Quando eu escrevo códigos em Java para aplicativos Android, eu tenho que pensar que eu estou conversando com o usuário do aplicativo, é a pessoa que está ali no celular interagindo com o meu aplicativo. Quando eu desenvolvo códigos PHP, lá na ponta eu também vou ter um tipo de usuário. Porém, esse usuário que vai estar acessando o meu sistema PHP, ele tem um intermediário, que é o browser, que é o Google Chrome, que é o Mozilla Firefox. Então, na minha programação PHP, eu tenho que pensar que o que eu estou fazendo aqui vai ser enviado para o navegador e a pessoa que está acessando vai visualizar através de um navegador. O que muda? É porque para o navegador, olha só, eu acho que eu mostrei isso para vocês, eu vou sempre fazer essa confusão, gente, como eu dou essa mesma aula no período da tarde, às vezes eu posso achar que eu falei com vocês e falei com a turma da tarde, então se eu não falei, dá o grito aí que eu falo de novo, tá? E é assim, não, é na sexta, então eu dou aula lá na sexta e aqui na segunda, então tá bem próximo. Então, para mim achar que eu falei aqui e não falei, tá facinho. Quando você acessa um site usando um navegador, o que você vê é uma coisa. O que chegou para o browser é outra completamente diferente. E eu vou mostrar. Americanas.com. O que eu estou vendo é a imagem do site. Mas o que o computador lá da Americanas.com mandou para mim, eu consigo visualizar clicando com o botão direito do mouse em cima da página
e utilizando a opção exibir código-fonte da página. Esse código-fonte que você está vendo aí, ó, é o que foi enviado pelos computadores lá da Americanas.com para o meu browser. E o meu navegador aqui, que no caso é o Google Chrome, fez a tradução de tudo isso aqui para isso que eu estou visualizando. Então percebam que quando você navega pela internet, o que chega no seu computador são códigos que o seu navegador, seja ele Chrome, Mozilla, Opera, seja qual for o seu navegador, ele vai traduzir aquele código para uma página que é essa que você normalmente visualiza. Isso é importantíssimo que vocês entendam, porque na programação PHP, a gente tem que ter sempre em mente que o que está do outro lado é um navegador, que vai traduzir o código que a gente manda para mostrar a informação para o internauta. Voltando, aqui ele está falando o seguinte, no PHP, maiúsculo e minúsculo faz diferença. O PHP é case sensitive, ou seja, ao escrever os códigos, letras maiúsculas e letras minúsculas fazem diferença, são diferentes. Nós vamos ver isso à medida que a gente for implementando os nossos exemplos. Vamos já de cara fazer um teste seguindo esse exemplo que está aqui, ó. Eu vou copiar isso aqui e vou criar aqui na minha área o p2.php. Esse p2.php já é a atividade de hoje. Então, o p2.php, vou editar ele numa nova aba, vou colar o código que eu copiei daquele exemplo lá. Só que eu vou editar esse código, eu vou dar uma ajustada nele, tá? Como eu disse para vocês, dentro do arquivo p2.php que está aqui no meu servidor... Opa, tudo bem? Eu tenho um trecho de código aqui, ó, que é instruções HTML. Aqui também, trechos de código HTML. Aqui na linha 5, eu estou falando que vai começar a programação PHP. E aqui na linha 10, eu estou falando que vai encerrar o trecho de programação PHP. Bom, aqui nesse exemplo, a gente vai falar bem mais detalhadamente disso depois em variáveis, que está aqui na sequência do tutorial, tá? Mas nesse exemplo aqui, ó, ele cria uma variável e eu já vou dar uma mexida nesse exemplo aqui, porque eu quero esse negócio menos organizado. Vou criar uma variável aqui, ó, que eu vou chamar de salário. As variáveis em PHP, elas são definidas com $1 antes do nome da variável. Então, eu estou criando uma variável chamada salário, e por isso que tem $1 aqui antes. Ó. Variáveis em PHP, o nome tem $1 antes. Toda variável que tem dinheiro tem que colocar dólar? Não. Toda variável tem $1 antes. É porque coincidiu de eu falar de salário, né? Mas não. Toda variável, independente do tipo que ela for, ela começa com $1, o nome dela. E eu vou botar aqui, ó, 5.500. Então, salário, 5.500. Atribuição é simplesmente com sinal de igual, como vocês estão vendo. Toda linha também é finalizada com o ponto e vírgula. Certo? E aí eu vou colocar algumas mensagens aqui, ó. Vou pôr assim, ó. Salário igual. E aqui na frente, eu vou colocar o conteúdo da variável salário. Eu vou explicar isso aqui melhor, gente, porque tem alguns detalhes aqui que eu preciso explicar para que vocês entendam melhor. Deixa eu só colocar, porque nós vamos colocar de 3 formas diferentes, tá? Salário, novamente, igual. Meu teclado deu uma travada aqui. Igual. E a terceira e última vez, salário. Igual. Em PHP, escrevi
salário minúsculo, escrevi salário tudo maiúsculo e escrevi salário mesclando letras maiúsculas e minúsculas. Em PHP, quando nós queremos concatenar, juntar coisas, a gente usa o ponto. Ponto, ponto, ponto. Então, o que eu estou pedindo aqui nesse pequeno algoritmo PHP? Eu estou pedindo para mostrar o que está entre aspas é uma frase, é uma constante. Então, eu quero que apareça na página para o internauta a mensagem salário igual. E aí, eu quero que vocês percebam que o conteúdo da variável salário vai aparecer somente no primeiro caso. Porque nesse primeiro caso, a variável salário foi escrita exatamente como ela foi criada. A variável salário foi escrita com todas as letras minúsculas. Consequentemente, se eu tentar fazer acesso à variável salário com letras maiúsculas, não vai funcionar. E se eu tentar fazer acesso também a essa variável salário escrita com letras maiúsculas e minúsculas, também não vai funcionar. Isso aqui é só para mostrar para vocês que em PHP, maiúsculo e minúsculo faz diferença. Algumas linguagens não é assim, por isso que é importante a gente entender isso aqui. Salvei esse p2.php, consequentemente, então agora eu posso vir aqui no prof, lá na pasta lp1n/p2.php, para mim fazer o teste desse código que eu acabei de criar. Então percebam que no primeiro item funcionou, salário igual 5.500. No segundo item não funcionou, no terceiro item também não funcionou. Não funcionou porque a variável ela não foi escrita exatamente como ela foi criada. Certo? Tudo bem? Alguma dúvida? Certo. Fica à vontade. A lista já está rodando por aí, tá, pessoal? Bom, vamos seguir no tutorial, então. Então, como está explicado aqui no tutorial, o PHP ele é sensitivo a maiúsculos e minúsculos. Tá? Fiquem atentos a isso. O próximo item é com relação aos comentários. Muitas pessoas não dão o devido valor a comentários. O que são comentários? São informações que você coloca dentro do seu algoritmo que são desprezadas pelo compilador. Então, para que eu coloco essas informações dentro do algoritmo se elas não serão consideradas? Eu uso dessa estratégia para colocar informações para mim mesmo ou para o meu time. É muito comum você trabalhar numa empresa que desenvolve software, onde tem várias pessoas atuando como programador. Imagina se tem várias pessoas escrevendo algoritmos, vai certamente acontecer com muita facilidade de você precisar pegar um algoritmo escrito por um colega de trabalho e fazer algum tipo de alteração. Foi necessário mudar um relatório no sistema. Você vai ter que entrar no algoritmo que gera aquele relatório e fazer a alteração necessária. Quando você escreve um algoritmo, você muito provavelmente, logo depois que você escreve e nos próximos dias, você ainda está lembrando do que você fez. Mas experimenta pegar um algoritmo que você escreveu há 6 meses atrás, 1 ano atrás, e tenta entender o que você fez. Se não tiver comentários, você vai ter muito mais dificuldade. E aí eu quero mostrar para vocês como que eu faço comentários em PHP. O comentário, ele é importante para facilitar a leitura do algoritmo. Então, você escreve comentários para que você, daqui 6 meses, 1 ano, quando você for olhar aquele código que você escreveu, você tenha mais facilidade de entender o código que você escreveu. Ou se um colega precisar mexer naquele código, também vai ser mais fácil ele fazer essas alterações, esses ajustes. Então, seguindo aqui no tutorial, nós temos 2 formas de fazer comentários em PHP. Tem o que se chama de comentário de linha
que é feito com barra, barra, e comentário de várias linhas, que é com barra, asterisco, 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 barra. Eu vou fazer nas duas formas para vocês entenderem. Vou fazer um comentário de várias linhas. Se é comentário da linguagem de programação PHP, eu tenho que fazer dentro do bloco de programação PHP. O que eu coloco aqui dentro desse bloco será feito de acordo com as regras da linguagem PHP. Então, se eu quero fazer um comentário com várias linhas, eu começo barra asterisco, faço os comentários, exemplo, implementado na aula de LP1, dia 19/9/2022, para demonstrar que o PHP letras minúsculas e maiúsculas de forma diferente. Terminei meu comentário, asterisco, barra. O legal é que esse editor online aqui, mesmo sendo um editor muito simples, ele, à medida que você vai digitando, ele já muda as cores aqui para te alertar de alguma coisa que possa estar errada. Então, você vai escrever 2, 3, 4, 10 linhas. É legal que todo programa tenha isso. O que você escreve nesse texto? Você explica, ó, esse algoritmo, esse código tem a finalidade de gerar o relatório mensal de vendas da empresa, que tem as opções de gerar esse relatório mensal por tipo de produto ou por vendedor. Ou seja, você faz um resumo explicativo de qual é a finalidade desse algoritmo que você está escrevendo. E aí depois, se eu quero fazer um comentário aqui, eu criei a variável salário e falei que ela começa com o valor de 5.500. Eu quero colocar um comentário só nessa linha. Eu posso colocar aqui um barra, barra e falar que essa variável vai ser usada para calcular o salário do funcionário. Então, daqui a 6 meses, quando eu voltar nesse código e começar a olhar para ele, vai facilitar a minha vida saber que essa variável, qual é a finalidade que essa variável foi criada dentro desse algoritmo. Bom, eu posso também fazer comentários de uma linha só com barra, barra assim, ó. Nesse item 2, não... Não. Nesse caso, quando eu coloco barra, barra, eu estou falando que o que está na frente é comentário. Certo? Então, daqui para frente, o PHP vai desprezar no processamento da página. Pode ser tanto na frente de uma linha de código, como numa linha assim, ó. Esse item 2 não vai funcionar porque foi escrito salário com letras maiúsculas. Bom, o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui? Que eu tenho, basicamente, 2 formas de colocar comentários dentro do meu programa PHP. Se eu vou escrever várias linhas de comentário, é mais fácil, mais prático usar barra asterisco, escrevo quantas linhas de comentário eu quiser, terminei os comentários, eu coloco asterisco barra. Se eu quero colocar um comentário na frente de um pedaço de um código, na frente de uma linha de código, depois do ponto e vírgula, que finaliza a linha de programação, eu coloco barra, barra e coloco o comentário que eu quero. Ou posso também já começar a linha com barra, barra e fazer essa como sendo uma linha de comentário. Então, essas são as 2 possibilidades que nós temos para comentários. Espera aí que eu acho que eu perdi minha conexão aqui. Pessoal, eu mandei um número aqui no chat do Meet, para quem precisar de ajuda fora do horário de aula e quiser me mandar mensagem, tá bom? Quem tem interesse pode mandar mensagem no privado. Caiu a conexão.
Mas só depois tem como alterar a senha. Me manda uma mensagem no WhatsApp que eu reseto a sua e te mando uma senha nova. A gente vai ter que fazer uma reclamação nesse data center, porque todo dia à noite... Alguém tentou com a senha várias vezes aí? Já, tá tentando erro. A semana passada foi esse problema. O data center bloqueou como tentativa de invasão. Provavelmente não vai funcionar de novo. Bom, depois que eu resetar a senha de quem está com problema, isso não deve acontecer mais, né? Deixa eu ver aqui se vai, se ele salva. Pode dizer nada dele? Claro. Deixa eu solicitar aqui a liberação lá no data center. Vou trocar minha internet aqui também. Espera aí, deixa eu fazer um pequeno ajuste técnico aqui. Quem sabe volta a funcionar. Se bem que o que fica bloqueado lá no data center é o IP da UFTM. E aí eu tenho que... Enquanto eles não liberarem lá, a gente não... Hã? Não, eu estou usando o cabo aqui para mim sair via cabo aqui. Pode acontecer isso com vocês, quem for usar em casa, tá? Às vezes você tenta a senha várias vezes errada e não consegue o acesso, o data center lá pode bloquear o endereço IP da sua casa, colocar ele numa lista negra como tentativa de invasão. E aí depois pode não funcionar. Ó, peraí que voltou a minha rede aqui, deixa eu ver se vai melhorar. Deixa eu ver se está funcionando alguma coisa de internet aqui. Está funcionando. Deixa eu ver aqui. Deve ter bloqueado de novo. Deixa eu ver se eu consigo mandar abrir um ticket lá no suporte para... Ele está bloqueando qualquer tipo de acesso agora, até minha tentativa de abrir o suporte não está funcionando. Eu vou fazer o seguinte, para a gente não ficar parado, eu tenho a instalação funcionando no meu computador, eu vou fazer as mesmas coisas aqui no meu computador, e aí depois, em casa, eu solicito a liberação desse acesso. Deixa eu só mudar aqui. Eu vou copiar esse exemplo que a gente está editando. Vou deixar aqui, depois se voltar, a gente continua por aqui. Deixa eu voltar aqui. Nosso exemplo é o P2.php. Nossa. P2.php. Só um segundo que eu já mostro o código para vocês. Vou usar um editor de textos normal, tá? Comum. Vou salvar esse arquivo aqui.
E deixa eu aumentar um pouquinho o zoom desse negócio também, para ficar bem legível aí. E aí agora eu vou conseguir fazer os testes usando o meu servidor local, que é o localhost. Ver se vai dar certo. Ah, se eu não botar o meu servidor aqui online, não vai funcionar mesmo, não. Só um segundo. Servidor entrando no ar. O que eu estou chamando de servidor? Eu tenho um software, eu posso até mostrar ele para vocês, que me permite ter no meu computador, seja ele qual for, esse mesmo ambiente que eu tenho lá no data center, que é um pacote composto de Apache, PHP, MySQL, MariaDB. Então, se eu instalo isso aqui no meu computador, eu posso fazer todo esse desenvolvimento no meu notebook, independente de acesso à internet, e depois que o meu sistema estiver pronto, eu simplesmente copio os arquivos do meu computador lá para o data center. Então, é esse software que eu estou colocando ele aqui no ar. Já entrou no ar, deixa eu fazer o teste aqui de novo. Funcionou. Aqui ficou até legal. Por quê? Porque no meu servidor local que eu tenho instalado, ele me mostra quando existe algum tipo de erro. Então, percebam que o salário com 5.500 aqui funcionou. Aqui no 2, ele já me deu uma mensagem de erro, falando que uma variável não está definida, lá na linha 12 do meu código, e também na linha 14, o mesmo erro. Se a gente analisar aqui o código, ó, na linha 12 e na linha 14, nós tentamos fazer acesso à variável salário escrito de forma errada. E aí, se eu voltar aqui e mandar exibir o código-fonte, é importante que vocês vejam que lá para o browser do internauta não vai nada do nosso algoritmo PHP. Você pode ver que não tem aqui as programações, os códigos, nem os comentários que nós colocamos no nosso código-fonte PHP. Então, todo o algoritmo, tudo que a gente coloca no algoritmo PHP, ele fica protegido lá no servidor central. Ok, seguindo. Então, já sabemos fazer comentários. Próximo passo agora. Vamos agora para o próximo item, que são as variáveis. Como é que a gente faz declaração de variáveis em PHP? Aqui ele está mostrando um exemplo, onde ele cria uma variável chamada TXT, olha o dólar aí antes, sempre tem dólar, e ele faz uma atribuição colocando uma frase ou uma palavra nessa variável. Depois cria-se a variável X e a variável Y. Variável X com valor 5 e a variável Y com o valor 10.5. Lembrando que quando a gente trabalha com números, o ponto aqui é o separador decimal. Isso internamente no algoritmo. Na hora de mostrar a informação para o usuário, a gente pode formatar isso da forma com que a gente achar melhor. E tem uma série de conceitos aqui que a gente vai entendendo aos poucos depois, tá? Aqui ele está mostrando, ó. Isso aqui é legal. Vamos fazer esse teste aqui. Vamos colocar esse teste dentro do nosso P2 mesmo, tá? Esse P2 aqui, que vai ser a nossa atividade de hoje, eu vou colocar tudo dentro dele. Vou dar uma organizada aqui, que eu tenho toque. Eu sou meio maluco isso aqui. Se não ficar bonitinho, eu fico meio... Ficar tudo com a indentação organizada. Ok. Bom, então vamos lá. Voltando aqui no tutorial, cria-se uma variável com uma palavra
e depois mostra-se a variável dentro de uma mensagem, entre aspas. Vamos ver como é que isso aqui funciona. Então, eu vou criar uma outra variável aqui. Vou fazer na sequência. Vou criar uma variável, que vai ser nome. Essa variável, eu vou colocar o conteúdo André. Tenho a variável nome com o conteúdo André. Agora, eu quero mostrar uma mensagem e dentro dessa mensagem foi colocado a variável. Então, eu vou fazer isso de duas formas diferentes, tá? Para ilustrar. Vou usar o eco para mostrar o nome do professor. Nome do professor igual. E vou colocar aqui dentro dólar nome. E depois vou fechar aspas, ponto e vírgula. E vou fazer também, eu vou colocar aqui, ó, um BR. Como eu disse para vocês, com o PHP, eu estou conversando com um browser. Então, esse BR é uma instrução HTML que pede o browser para mudar de linha. Terminaram aí? Podemos continuar aqui? Próximo. Vou fazer a mesma coisa, só que agora, em vez de usar aspas, eu vou colocar esse negócio aqui que eu nunca lembro o nome. Apóstrofo? Vou fazer a mesma coisa. BR. Novamente, o nome é igual. E vou colocar aqui, ó, dólar, nome. Pronto. Eu fiz duas coisas. A intenção era fazer a mesma coisa de duas formas diferentes. Ou seja, eu estou mostrando uma mensagem e dentro dessa mensagem, entre aspas, eu coloquei uma variável, dólar nome. Fiz a mesma coisa aqui. Estou mostrando uma mensagem, porém, eu coloquei essa mensagem com apóstrofo e não como aspas. E, novamente, dentro da mensagem, eu coloquei uma variável dólar nome. Ok? Eu quero que vocês entendam o que vai acontecer. Vou salvar isso aqui. E, novamente, vou rodar o nosso P2 aqui. Eu vou fazer o seguinte. Para não ficar dando esses erros aqui, ó, eu vou colocar comentário aqui e aqui. Para ele parar de tentar mostrar salário escrito maiúsculo ou com letras maiúsculas e minúsculas, tá? Vou salvar isso aqui e depois que eu salvei, eu posso voltar aqui na minha página e fazer uma atualização. Olha o que aconteceu. O nome do professor igual André. Novamente, nome igual dólar nome. O que a gente aprende com isso? Que se eu estiver trabalhando com uma constante, entre aspas, e eu colocar uma variável, o PHP vai entender que isso aqui é uma variável e vai trocar a variável pelo seu respectivo conteúdo. Aqui eu fiz a mesma coisa, mas como eu usei apóstrofo, o comportamento do PHP foi diferente. Ele não trocou. Ele botou lá dólar nome, como se isso aqui fosse a informação a ser apresentada. Tá? Isso aqui é para ilustrar... Opa! Isso aqui é para ilustrar o que está sendo mostrado aqui nessa parte de variáveis. Ó. Ele mostra, nesse primeiro caso, ele está te mostrando, criou-se uma variável txt e falou que o conteúdo dessa variável txt é essa palavra, essa frase. Depois ele mostra, entre aspas,
uma frase e dentro da frase tem a variável. Então, nesse caso aqui, vai aparecer isso aqui quando esse eco for processado. Vai aparecer na mensagem. E aí ele está mostrando que a mesma coisa que foi feito aqui, ó, pode ser feito de outra forma. Você coloca a mensagem entre aspas, concatena com a variável, que vai dar o mesmo efeito. Aqui é um exemplo com variáveis numéricas. Vamos reproduzir isso aqui. Vou copiar isso aqui. Vou colar aqui dentro do nosso exemplo. Oi. Com imagem, eu tenho dado mais coloridinha. Não entendi. Aqui? É um programa. Tipo, nós vamos fazer um programa tal, mas a gente bota umas imagens, tipo, coelhinhos, assim, figurinhas. Entendi. Essa parte da parte visual do site, a gente faz com as tecnologias HTML, CSS e JavaScript. Porque isso vai ser processado dentro do navegador. Até para mostrar uma imagem no site, a gente usa isso. Tá? Como eu disse para vocês, infelizmente, no curso, a gente acabou esquecendo de colocar uma disciplina para essas tecnologias. Mas eu até sugeri para vocês que vocês deem uma pegada lá no YouTube, na minha playlist lá, tem uma disciplina lá de engenharia de software, que na realidade eu abordei esses assuntos. Quem quiser dar uma olhada depois, me manda uma mensagem no WhatsApp, eu já mando o link da playlist para que vocês deem uma estudada nessas tecnologias. Principalmente HTML e JavaScript. Você vai conseguir botar tudo isso dentro da página. O PHP, ele vai estar processando lá no servidor. O PHP vai fazer a parte da inteligência do sistema web. Quando você faz uma compra via internet, você tem realmente uma parte visual lá do produto que você quer comprar, com as fotos, tem uma parte mais visual, mais colorida, mais bonita. Isso é feito com a tecnologia HTML e CSS, principalmente. Agora, a parte de inteligência do seu carrinho de compras, quanto que deu total, quanto funcionou, aí a inteligência está rodando lá atrás, seria a função do PHP fazer isso. Então, a gente criar uma calculadora que calcula, dá resultado e já roda o cliente. Você pode pagar qualquer forma de pagamento, Pix, cartão... Isso. Toda essa parte de inteligência a gente vai programar em PHP. Toda a parte de visual, de interação com o cliente é JavaScript, CSS e HTML. Vou colocar isso aqui lá no nosso exemplo. Olha aqui. Estou criando duas variáveis. Variável x, que começa com 5, variável y, que começa com 4, e depois eu mando mostrar o resultado da soma de x com y. Eu vou precisar fazer aqui o seguinte, para não ficar colado com isso aqui, ó, eu vou precisar mandar mostrar aqui alguma coisa antes para separar isso aqui, tá? Então, eu vou mandar mostrar aqui, ó. Vou pedir novamente para o browser. Aqui eu estou colocando um HR. Esse HR é uma instrução HTML que pede para o navegador web passar uma linha. Vocês vão ver isso no resultado. Salvei. Vamos processar a página novamente. Aqui, a nossa P2. Atualizar. Então, tá aí. O browser passou a linha. Vamos olhar o código-fonte dessa página novamente. Botão direito, exibir código-fonte da página. Percebam que o que veio para cá, ó, foi só o HR e o 9, ó. Eu não vejo aqui, o browser do internauta não vê o meu algoritmo PHP. Isso está protegido lá no servidor. Para o internauta só vem essas informações, ó. Ok? Então, percebam que veio o 9. O que é esse 9? É o resultado dessa expressão matemática. Uma expressão matemática que simplesmente faz o somatório de x e de y. Seguindo, vamos ver o que mais tem de interessante aqui na parte de variáveis. Ele vai falar do escopo das variáveis, mas para falar de escopo de variáveis, a gente precisa estudar função, classe. Então, a gente vai pular isso aqui e vai deixar isso mais para frente, tá? Para a gente entender o escopo das variáveis, a gente precisa entender primeiro esses conceitos que a gente vai estudar depois. Vamos adiante. O próximo item aqui do tutorial é o echo e o print, que a gente já vem meio que usando, né?
Ou seja, quando eu faço no PHP echo e print, eu estou simplesmente pedindo para o PHP mandar uma informação que será, através do Apache, repassada para o internauta. Então, voltando aqui no nosso exemplo, onde eu coloquei echo, poderia ter colocado print, que o resultado vai ser exatamente o mesmo. É como se fossem sinônimos. Print e echo vão sempre produzir o mesmo resultado. Salvei, vou atualizar aqui a página. Quando eu atualizo a página, eu estou mandando processar as alterações que eu acabei de fazer. Veja que não mudou nada, continua funcionando do mesmo jeito. Seguindo no tutorial, o que mais? Isso aqui é só do echo e do print, não tem muita novidade. Os tipos de dados. Aqui ele está falando dos tipos de dados que a gente pode trabalhar com PHP. String, integer, float, ou seja, tem casas decimais. Booleano, que é verdadeiro e falso. Tem o tipo que é um array, um vetor. Tipo objeto, tipo null e tipo resource. Aqui ele está dando exemplos de tipos que são string. Basta que eu coloque uma variável recebendo alguma coisa entre aspas ou entre apóstrofe, tanto faz. Automaticamente, quando eu faço essa atribuição, o PHP vai entender que essa variável vai ter um conteúdo do tipo string. Tipo inteiro. Quando eu pego uma variável e faço a atribuição a ela de um número, como esse 5985, automaticamente o PHP vai entender que aquela variável passará a ter um tipo inteiro. E assim sucessivamente. Percebam que, simplesmente, ao atribuir uma informação para a variável, o PHP já vai estabelecer qual que é o tipo daquela variável. Booleana, se eu quiser criar uma variável que é do tipo booleana, eu vou falar que ela recebe verdadeiro ou falso, em inglês. Lembrando que eu devo respeitar aqui, ó, escrito em minúsculo, verdadeiro ou falso. Automaticamente, essas variáveis vão poder aceitar só verdadeiro e falso, né? Tem também o array, a gente vai ver isso mais para frente, tem o objeto, a gente vai estudar isso mais para frente com calma, entre outros. Vamos pegar aqui um tipo string. Isso aqui é legal. Isso aqui é importante também. A linguagem de programação PHP e todas as outras linguagens, elas já têm alguns códigos prontos. Esses códigos prontos, na maioria dos casos, eles estão já programados em forma de função ou de classe, dependendo da linguagem de programação, tá? Então, aqui ele está dando alguns exemplos de funções que a gente pode usar na linguagem de programação PHP. Na realidade, essas funções aqui, pessoal, ele está mostrando pouquíssimas. Eu vou mostrar para vocês aqui lá no pai da... Deixa eu ver se o site voltou aqui, só por curiosidade. Voltou não, já vou até fechar isso, porque se não voltou, eu vou ter que pedir liberação lá. Para o php.net, é possível a gente consultar a documentação e na documentação vocês vão ver a quantidade de funções disponíveis na linguagem. Vou pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, vou mandar localizar. Funções. Funções. Tem vários tipos de função. Funções, variáveis, funções, deixa eu pegar aqui, eu já vou botar uma vai ser mais fácil assim. Substr, funções string, essa é a parte do manual. Olha a quantidade de funções que eu tenho aqui, ó. São muitas funções. É importante que você depois... Tem que decorar? Não. A grande vantagem é você estar sempre, quando você vai trabalhar com uma linguagem de programação,
é sempre importante você ter a documentação do fabricante. Tá? Por quê? Eu tenho o nome dos clientes, eu preciso mandar um cartão de Natal para o cliente. Eu não vou mandar um olá fulano, olá José da Silva Antônio Pereira. Não, vou mandar só o primeiro nome. Então, eu quero uma função só para cortar o primeiro nome. Eu só tenho o nome completo dele no banco de dados. Então, ou seja, certamente vocês vão passar por diversas situações onde vocês vão precisar fazer procedimentos em que as funções da linguagem de programação vai resolver aquele problema para você facilmente. Muito melhor do que você escrever 30, 40 linhas de algoritmo para resolver aquele problema. Então, eu só quero mostrar para vocês que no PHP nós temos muitas e muitas funções. Eu vou mostrar apenas essas que estão aqui no tutorial. Mas é só você vir aqui, no manual, dar uma clicada e dar uma navegada que tem exemplos e é muito fácil de aprender pelo manual também. Vou testar essa função strlen, então vou copiar ela. Como é que funciona a função? É o nome da função, vou levar ela lá para o código. Eu tenho aqui, o nome. Vou colocar aqui um outro print. Print br, o nome, $nome, tem. Aí, eu vou fechar aspas, vou mandar concatenar com a função que vai contabilizar para mim qual é o tamanho desse nome. Vou chamar de letras. Fechou aspas, ponto e vírgula. Então, qual que é a minha intenção aqui? Mostrar que o nome que está na variável nome tem... Qual que é o tamanho dele? Vamos salvar isso aqui. Vamos voltar lá na página e atualizar. O nome André tem 5 letras. Então, esse 5, ele é o resultado do processamento dessa função. Essa função pegou a variável nome, olhou lá dentro do conteúdo dela e fez esse cálculo para mim. Se eu trocar aqui para André Luiz Souza, salvar, na hora que eu atualizar, André Luiz Souza tem 16 letras. Tudo bem que ele está contando esses 2 espaços que tem aqui no meio, tá? Mas percebam que a função strlen faz essa contabilidade para mim automaticamente. Ele já vai lá e identifica qual que é o tamanho daquela string e devolve essa informação para a gente. Então, voltando para o tutorial, tem essa função strlen, que faz isso. Esse aqui, conta quantas palavras tem, vou usar ela lá também. Vamos colocar ela aqui. E vou concatenar aqui. $nome. Vou chamar isso de palavras. Pronto. Salvei. Agora, o que eu vou fazer? Além de falar quantas letras tem, eu vou falar quantas palavras tem dentro da variável $nome. Salvei. Volto para a página. Na hora que eu mandar atualizar, o nome André Luiz Souza tem 16 letras e 3 palavras. Quem é que calculou esses 3 aqui para mim? Quem calculou esses 3? Exatamente. Foi essa função aqui, Essa função já fez isso para mim automaticamente. Oi? Somar o nome dele. Calcular nomes de letras. Qual tipo de programa? Tipo empresa, que usa mais desse tipo? Por exemplo, você como programador vai fazer um relatório de clientes e quanto cada cliente já comprou na sua loja. O seu chefe pediu para que você faça um relatório que caiba numa folha A4. O nome do cliente, na frente o total que ele já comprou na sua loja. Ele quer saber, para ver, olhar quais são os clientes que compraram mais ou menos. De repente, para mandar um brinde para os clientes que mais compraram em valor. Vamos supor que tenha essa necessidade. E aí, de repente, você tem um cliente que o nome dele é José Antônio da Silva Pereira Cunha Machado Orleans da Silva Bragança. E aí, você tem uma certa, dependendo da fonte que você usa,
esse nome não vai extrapolar. Na hora que for imprimir, vai estourar aqui a capacidade da folha. Vai ter questão de baixar, não vai? Sim. Essa é outra questão. Eu estou falando o seguinte, o programador vai ler do banco de dados para botar no papel na impressora. E no papel não vai caber. Então, o programador, ele pode testar se os nomes que ele vai colocar no relatório passam de 30 caracteres. Porque se passar de 30 caracteres, não vai caber no relatório. Então, essa função strlen poderia ajudar o programador para testar o tamanho dos nomes antes de imprimir um relatório que vai distorcer. O que vai acontecer nesse caso quando você mandar imprimir? Vai aparecer o nome do cliente, mas o valor vai sair fora da folha, não vai nem ser impresso. Vai saber o que a impressora vai fazer nesse caso. Então, assim, tem muitas funções aqui na linguagem de programação que às vezes você pensa assim, poxa, quando é que eu vou precisar de uma função desse tipo? Mas as linguagens de programação, na sua maioria, oferecem esses recursos e você, como programador, é que vai saber quando é adequado usar essas funcionalidades. Para fechar a aula de hoje, vamos ver o que mais que tem aqui. São só essas. Essa aqui, ó. Olha essa função aqui, gente. Quando é que será que eu precisaria usar uma função desse tipo? Olha o que essa função faz. Olha que troço mais maluco. Eu vou colocar aqui, ó. Vírgula, escrito ao contrário, fica... E vou colocar aqui na frente essa função que pega uma coisa que você escreveu e inverte. É até difícil imaginar um exemplo onde uma situação dessa poderia ser aplicada. Olha só. Executando, olha como é que ficou. O nome André Luiz Souza tem 16 letras, 3 palavras, escrito ao contrário fica. Olha aqui, André Luiz Souza, escrito ao contrário. Vocês já fizeram a disciplina de algoritmo. Se eu pedisse vocês para fazer um algoritmo que recebe uma frase e mostra ela escrita ao contrário, eu imagino que vocês já imaginariam a complexidade, vai dar algumas 8 ou 10 ou 15 linhas de algoritmo para fazer isso. Aqui a gente está usando uma função que já faz isso automaticamente para a gente. Então, é sempre bom você ter em mente que existem essas funções, porque elas vão facilitar muito a vida do programador na hora de criar os seus códigos. Nós vamos... Tem mais aqui, ó. Tem mais algumas aqui e tem outras lá no manual, que lá no manual é mais completo, tá? Nós vamos parar aqui hoje nesse item do tutorial PHP Strings. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Essa aqui. Na parte Ok? Uma dúvida. Diga. Você acha que eu perdi essa parte? Sempre quando for dar uma variável, começa com cifrão. Uhum. Foi uma outra coisa. Sempre quando for começar uma frase, começa com BR. Não. Ótima pergunta. Não entendi. Tá, deixa eu te explicar. Aqui, quando eu mando um print ou mando um echo, quem vai receber isso é o browser, é o Google Chrome, é o Mozilla Firefox. E se eu não coloco esse BR é uma instrução HTML que está indo junto com a informação que eu estou mandando para o browser. O que o browser faz quando ele olha esse menor BR maior? Ele muda de linha. Então, isso aqui não é que tem que ser assim. Eu estou usando isso aqui só para que as informações, na hora que eu mostrar, elas mudem de linha e não fica tudo misturado numa linha só. Isso, na prática, a gente quase não usa. Por quê? Porque a tela que vai aparecer para o internauta já está programada em HTML com CSS. E a informação que você manda simplesmente aparece lá dentro, já dentro de uma formatação. Se colocar o contrário, a gente fala, também serve para o número? Se for string, sim. Se for uma variável numérica, eu acho que não vai funcionar. Vamos tirar a sua dúvida fazendo o teste aqui, ó. Por exemplo, você coloca de 0 a 10, você quer de 10 a 10. Isso. Vamos fazer um teste? 5, 4, 3, 2, 1. Vê o que eu estou fazendo no X aqui, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Aí, eu vou usar essa função para mostrar aqui no final, depois de mostrar o valor de X mais Y, eu vou passar uma outra linha e vou mandar mostrar o X. Pronto.
Então, eu estou mandando mostrar aqui, ó, X é 5432, ou seja, o X vale 54.321. Estou mandando mostrar X ao contrário, ponto e vírgula, salvei. Vamos ver se esse negócio funciona com números também. Atualizar. Funcionou. A função também funciona com variáveis numéricas. Provavelmente ela converte isso internamente para string também. Bem mais fácil também. Oi? A gente tem funções específicas para trabalhar com array. Aliás, a gente tem trocentas funções para trabalhar com array, que facilita muito a vida do programador também. Mais alguma dúvida, pessoal, sobre esses tópicos? Então, esse P2.php é a atividade de hoje, tá certo? Eu vou encerrar por aqui e vou já tentar acessar o data center aqui para liberar a conta de vocês. Quem tiver com problema no usuário, manda mensagem no WhatsApp, que eu já vou resetar essa senha, tá? E Tem um pouco de medo, não? igualzinho. Pô, vou pegar uma descrição. Pode mudar os valores. Vou colocar ali embaixo. Os valores? Pode. Se você quiser fazer novos testes, pode. Todo mundo foi